Hoje nós estamos aqui para a nossa aula da unidade número 2 da nossa disciplina de Pesquisa e Prática Pedagógica 4. Nessa aula, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o que é a metodologia do seu projeto e o que é também o referencial teórico. Então eu peço que você me acompanhe na nossa primeira lâmina. Aqui nós temos os elementos obrigatórios do seu projeto. Eu trouxe aqui de uma forma que fique um pouco mais claro para nós o entendimento do que cada parte significa, tentando recordar aquilo que nós vimos na aula passada. O tema do projeto, que eu comentei com vocês, que é o ponto de partida, né? Aquela inquietação que você tem individual e que vai nortear o seu trabalho, significa o que eu farei, né? Então, o que eu farei com esse projeto? Qual é a intencionalidade desse projeto? O problema de pesquisa também é o que eu farei, porque nós comentávamos na aula passada que quando eu tenho um problema de pesquisa, significa que eu peguei o tema, problematizei e delimitei esse tema. As hipóteses, né? Essa hipótese nós também já comentamos que nem sempre ela vai ser confirmada ao final da sua pesquisa. Na sequência, o para que eu farei isso que eu estou fazendo, ou seja, os objetivos do meu trabalho, o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral, ele trabalha especificamente com a intencionalidade maior do seu trabalho. Se você se recordar, na nossa aula passada, nós falávamos sobre indisciplina escolar. Então, seu objetivo geral seria investigar as causas que promovem ou que ocasionam as causas da indisciplina escolar, simplesmente. Os objetivos específicos, aí você delimitaria como os professores veem, perceber como os professores veem isso, ouvir os alunos e perceber. Então, aí você vai delimitando isso e especificando a partir de um objetivo geral. Na justificativa, você tem por que você vai fazer. Então, são coisas distintas. Para que eu farei e por que eu farei. Por que eu farei são os motivos que me trouxeram até aqui, né? A justificativa dessa temática. Essa temática é relevante para quem? Para professores, para a escola, para a sociedade. Ela não foi muito pesquisada ainda, tá? E aí vem, né? Coloquei ali também para vocês se recordarem dos recursos, né? Quanto tempo eu demorarei para fazer e o que eu usarei para fazer, recursos e cronograma, porque aí são esses elementos e as referências bibliográficas. Porém, na nossa aula hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa questão do levantamento da literatura, ou seja, alguém já fez algo semelhante? Então volte para mim aqui. Baseado em quem você vai trabalhar? Baseado em quais autores você vai trabalhar? Com quais pressupostos teóricos? Quais documentos de outras disciplinas já estudadas no decorrer do curso poderão ajudar você a construir esse projeto de pesquisa? Então, dentro das disciplinas do curso, eu tenho certeza você tem livros das disciplinas, você tem materiais que foram disponibilizados, você tem entrevistas, você tem vários documentos, além daquilo que você vai fazer agora com o levantamento bibliográfico. E na unidade 3, nós temos lá um quadro que você vai elaborar a partir de pesquisas que você fará no portal da CAPES sobre essa mesma temática, ou seja, tudo aquilo que já foi escrito, você vai selecionar alguns documentos. Então, o referencial teórico, ele se refere a isso, tá? Voltando aqui para o nosso quadro, quando você tem a metodologia diz respeito a como você vai fazer, onde você vai fazer, tá? Então, voltando aqui, quando eu penso em metodologia, eu tenho que pensar que é o caminho que eu vou percorrer para ao final do meu projeto ter efetivamente, né? Então,
ao final vai culminar com o seu TCC, né? Ao final do seu projeto, você vai ter um documento, um projeto, mas o final dele, a etapa final é a construção desse TCC. Ou seja, você vai deixar bem claro para o seu leitor qual o caminho que você vai percorrer para atingir certos resultados. Ou seja, você vai entrevistar pessoas, você vai fazer uma pesquisa somente bibliográfica, nós vamos mostrar ali as formas de fazer essa pesquisa. Então, pense comigo, o que é metodologia, professora? Acompanhe comigo aqui no slide. Metodologia, tem que pensar na etimologia da palavra. Métodos significa organização e logos, estudo sistemático, pesquisa, investigação. Logo, metodologia é o estudo da organização dos caminhos a serem percorridos para se realizar uma pesquisa ou um estudo ou para se fazer ciência. E aí você pode pensar assim, mas é muito difícil eu mostrar isso. Não, pelo contrário, se você tem uma metodologia bem clara, você tem clareza dos caminhos que você quer percorrer. Há uma frase da qual eu gosto bastante, da Alice no País das Maravilhas, que diz assim: se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. E pense na sua vida, no seu cotidiano, se não é assim. Se você não tem certeza dos caminhos que você quer percorrer, você fica meio perdido em certas situações. Então, essa clareza metodológica tem que fazer parte do seu processo de pesquisa, certo? Acompanhe comigo aqui. Na metodologia, eu terei também a indicação de todos os procedimentos, de todos os materiais, equipamentos e métodos necessários que vão testar as suas hipóteses e que vão ajudar você a alcançar os seus objetivos. Em síntese, na metodologia, você dirá para mim como esse trabalho será feito. Eu posso fazer uma pesquisa totalmente bibliográfica. O que significa isso? Uma pesquisa bibliográfica é aquela em que eu me debruço sobre diversos autores e não entrevisto um sujeito sequer. É possível uma pesquisa assim. Ela é validada pelos documentos que a respaldam. Eu posso fazer também uma pesquisa documental, eu posso trabalhar com documentos que foram escritos, documentos legais, bases legais, ou seja, tudo precisa estar muito claro na sua metodologia. No que se refere aos tipos de pesquisa, eu posso ter dois tipos básicos de fazer pesquisa: a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Vamos pensar primeiro na pesquisa qualitativa. Acompanhe comigo. A qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização. Ou seja, ela não pretende quantificar, ou seja, ela não terá dados estatísticos, ela não vai pesquisar números de sujeitos envolvidos, ela trabalha com as ideias mais subjetivas do processo de pesquisa. Diferente dela, a pesquisa quantitativa tem um cunho mais objetivo e traz resultados que podem ser quantificados, ou seja, contados. Trabalha com amostras, com instrumentos claros, trabalha com representação de determinados grupos, e esses determinados grupos serão como um retrato do público-alvo. Ou seja, certamente você já escutou alguma pesquisa do IBGE, por exemplo, de institutos de pesquisa, em que eles falam 40% da população, e você fala, nossa, mas eu nunca fui entrevistado, né? Como assim 40% da população? Como é que eles sabem? Esse 40% da população é porque eles pegam uma amostra e essa amostra quantitativa vai ser considerada como o todo entrevistado e vai representar o todo da população brasileira, certo? Quando eu falo
dos procedimentos, aí é que eu tenho a necessidade de uma clareza muito grande na escrita do texto. Principalmente quando você for conversar com o seu orientador, né, aquela pessoa que vai orientar o seu trabalho, pense com cuidado quais são os procedimentos que você vai adotar dentro da metodologia escolhida para trazer esses resultados, para atingir os seus objetivos. Então veja aqui, dentro dos procedimentos, eu trouxe algumas mais, vamos dizer assim, as mais usuais, e você tem um documento dentro dessa aula que vai trazer para você detalhamento desses procedimentos. Eu tenho aqui algumas formas de se fazer pesquisa. A primeira delas, eu comentei com vocês, a pesquisa bibliográfica. O que é uma pesquisa bibliográfica, professora? Nessa pesquisa, ela trabalha de maneira qualitativa, ou seja, ela vai trabalhar com os dados, ela vai trabalhar com as análises, mas a partir das leituras feitas, a partir de vários autores que vão ajudar o pesquisador a construir o seu conceito sobre a temática que ele escolheu pesquisar. Nem sempre você precisa ir a campo, nem sempre você precisa ir a uma escola para fazer uma pesquisa. Você pode fazer essa pesquisa assim, debruçada em vários autores. O segundo tipo é a pesquisa documental. Qual a diferença básica da bibliográfica com a documental? Na documental, você vai trabalhar com documentos oficiais, ou seja, vai trabalhar com legislação oficial, vai trabalhar com legislação do município, do estado, federal, vai trabalhar com esses documentos, vai trabalhar com atas de reuniões, esses documentos que trazem a questão histórica de alguma temática, certo? Além disso, eu tenho a pesquisa experimental. O que seria, professora, a pesquisa experimental? No nosso caso aqui, seriam trabalhar com experimentos, né? Mas como assim experimentos, professora? Isso aqui é muito usado em outras áreas, nas áreas exatas, nas áreas da saúde, em que eu posso efetivamente fazer um experimento para comprovar a minha hipótese a partir do problema que eu levantei de matemática, certo? Eu tenho também o estudo de caso. O estudo de caso, algumas pessoas pensam assim, mas se eu pegar um caso só, eu posso trabalhar? Pode, você pode trabalhar com um caso, um sujeito só, como acontece o processo de ensino-aprendizagem, por exemplo, com uma criança autista. Vamos imaginar, você vai estudar essa criança, você vai acompanhar essa criança durante um período todo e você vai dizer que a metodologia, né, o procedimento usado dentro da metodologia escolhida foi o estudo de caso. Essa criança vai trazer para nós respostas para a temática e para a problemática que você elencou, certo? Eu tenho também a pesquisação, a pesquisa participante e a pesquisa de campo. Todas elas trazem maior relação aí justamente com o campo, tá? Todas as três envolvem a inserção do sujeito pesquisador dentro de um campo e dentro desse campo ele participa desse movimento, ele vai acompanhando esse movimento. Mas então, professora, quais seriam as diferenças básicas entre as três? É que na pesquisa participante, na pesquisação, efetivamente você vai envolver os participantes no processo de pesquisa. Você vai a um determinado campo e nesse campo você vai envolver esses sujeitos no processo de pesquisa. Na pesquisa de campo exclusivamente, você vai usar alguma coleta do campo, mas associada à pesquisa bibliográfica e à pesquisa documental para elaborar o seu trabalho, tá? A pesquisa, tanto a pesquisa participante como a pesquisação, elas demandam um tempo um pouco maior que talvez nós não tenhamos no tempo
da produção de um trabalho de conclusão de curso. Mas tudo isso você poderá decidir junto ao seu orientador de TCC, certo? Fica aqui o convite que vocês leiam os materiais que foram destinados para essa aula e tentem, à medida do possível, trabalhar também com os materiais de apoio, os materiais extras. Por quê? Porque eles também trarão, dentro desse universo, por vezes tão desconhecido que é o processo de pesquisa, a clarificação de alguns conceitos para vocês, certo? Obrigada pela presença, até o nosso próximo encontro.